Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos para o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E ele tem várias coisas aqui que ele tem para nos falar. Anotei algumas coisas aqui interessantes da leitura para compartilhar com vocês, para que Deus fale conosco, assim como tem falado comigo. E o começo do capítulo 8 de Marcos fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes que Jesus realiza a mais de 4.000 pessoas. E o verso 2 diz, palavras de Jesus: Eu tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E mais uma vez Jesus instiga a fé dos seus discípulos e da igreja para alimentar aquela multidão. E eles estavam em meio a um deserto. E os discípulos vão indagar, mas como é que vamos alimentar esse povo? Onde eles vão arranjar alimento? Em meio ao deserto, aqui no deserto. E aí Jesus vai dizer, quantos pães tendes? E eles vão relatar a Jesus, temos 7. Olha a igreja em ação, procura os recursos que vocês têm. E aí os discípulos vão dizer, temos 7. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos de Deus. E aí ele realiza um grande milagre. Deus está multiplicando recursos novamente. Mesmo quando o povo parece não entender, o Senhor continua se movendo com compaixão da multidão. Porque anda sem rumo, sem pastor, andam dias sem comer, sem se alimentar. Ele não se cansa, Jesus não se cansa. O Senhor não se cansa de alimentar o seu povo. O Senhor não se cansa de sustentar o seu povo e prover aquilo que é necessário para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. O Espírito está nos dizendo esta noite, eu sou o mesmo e volto a fazer. Se é necessário multiplicar de novo, eu multiplico. Por isso devemos aprender que Deus ele não age apenas uma vez em nossa vida. Deus é um Deus de novas provisões. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, o salmista vai dizer. Mesmo quando a gente até esquece dos milagres passados, Deus ainda é fiel e permanece o mesmo. A igreja, nós precisamos ser lembrados de que Deus ainda tem compaixão das multidões que estão famintas por aí afora. De nós que muitas vezes nos sentimos famintos pela presença de Deus. Deus ainda tem compaixão de nós. E mesmo que possa acontecer ou estejamos agora no momento de perdido no caminho, Deus ele tem compaixão de nós e nos alimenta física e espiritualmente. Aleluia. Mais adiante, Jesus vai alertar os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Porque alguns começam em meio àquela multidão a querer instigar a Senhor para realizar um sinal. E o verso 12 diz assim, que Jesus, vendo o intento do coração deles e sabendo disso, vai dizer, e suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Há uma geração que quer sinais, mas não demonstra nenhum arrependimento. Sinais sem arrependimento. Experiências, mas sem deixar algo para trás, sem renúncia, sem rendição. Deus está fechando os céus para os que duvidam por orgulho, mas Ele tem revelado a sua glória para aqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito, singelo, humilde. Aquele que tem buscado a Ele em espírito e em verdade, Deus ele tem revelado a sua glória. Por isso devemos aprender a exercer a nossa fé e a amadurecer a nossa fé dia após dia. Crer em Deus, crer na sua palavra, Jesus Cristo, crer no seu Espírito Santo e na sua ação em nossas vidas. A fé madura, ela não precisa de sinais em todo momento.
ela permanece firme na palavra do Senhor. E nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, que é imutável. Ele não muda, ele permanece o mesmo, não somente em suas manifestações em nossa vida, mas naquilo que ele já profetizou e naquilo que ele é todos os dias de nossas vidas. E aí, Jesus no 15 vai dizer assim: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Senhor, ele alertou os seus discípulos aqui e alerta a nós aqui contra dois tipos de fermentos perigosos, porque ele não está falando de pão, ele está falando no sentido espiritual. E no sentido espiritual, o farisaísmo, os fariseus representam a religiosidade, o conhecimento metódico, religioso das leis e regras, e isso representa uma aparência sem vida. E Herodes representa o mundanismo, melhor dizendo, a política, a manipulação. E esses dois fermentos a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia em laço em tentação e comece a demonstrar uma dessas duas características. Ou uma pessoa religiosa querendo parecer santa para os outros, uma aparência religiosa, mas sem nenhuma profundidade com Deus, sem nenhuma intimidade com o Senhor, sem algo para transmitir da parte do Senhor, somente leis e decretos, somente leis e julgamentos, que muitas das vezes nem eles cumpriam, mas exigiam do povo. E às vezes o mundanismo, a política e manipulação do nosso jeito de viver, não deixando o Espírito Santo trabalhar o nosso caráter e a gente querendo sempre dar um jeito em todas as coisas. Ou querendo ser mais parecido com o mundo e não parecido com Cristo nas nossas decisões, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de ser, nosso caráter. Esse é os fermentos que a gente são perigosos em nossa vida, agora decididos por Cristo, andando com Ele, reconhecidos como Filho de Deus, e o Espírito está separando o trigo do joio. E é tempo então de nós discernirmos e purificar a massa. Devemos reconhecer o fermento que contamina a fé, corrigir se há, deixar o Espírito Santo nos corrigir, se há alguma tradição dentro de nós, se há alguma religiosidade, mundanismo, manipulação dentro de nós, para que Ele nos converta para o caminho que devemos andar, que nos levará à vida. Cuidar com o mundanismo, que às vezes parece uma certa liberdade e não é. E devemos, sim, viver uma fé limpa, uma fé pura, centrada em Cristo Jesus. O capítulo vai mostrar uma cura aqui de um cego de Betsaida. E é interessante essa palavra Betsaida, que é a casa de pesca. E ali Jesus encontra alguém e ele pesca aquela pessoa. É glorioso isso. E aqui ele encontrou um cego. E o verso 24 diz que esse cego, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. O de 25 vai dizer que depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distante a todos a cura completa. Mas Deus está curando a visão espiritual de muitos hoje, esta noite, porque alguns começaram a ver, como nós na caminhada cristã, começamos a ver aos poucos como esse cego, homens parecendo como árvores, não nitidamente, mas ainda a gente não via com clareza, ou talvez você não esteja vendo com clareza, mas Deus está curando a visão espiritual de muitos de nós, e Ele está tocando novamente, assim como Jesus tocou novamente, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e aí ele voltou, aí começou a olhar firmemente, para restaurar a plena visão profética de muitos de nós. E o Senhor está removendo toda a confusão espiritual e trazendo nitidez sobre o propósito dos seus filhos, dos seus herdeiros, daqueles que irão reinar junto com Ele, aqueles que subirão com a igreja. E Ele está trazendo essa nitidez em nossa visão novamente, e essa clareza em nosso coração e em nosso espírito, porque muitos estão em processos de cura.
Nem todos terão uma visão clara assim de imediato como este homem. Por isso devemos ter paciência com os processos. Nem tudo é tão instantâneo assim. Ore por segundo toque. Se ainda você não consegue algumas coisas de Deus ver com clareza, ore, clame ao Senhor por um segundo toque, para que Ele te dê a visão completa, nítida do sentido espiritual. E nós estamos mais maduros, guiar as pessoas a um relacionamento contínuo com Jesus, até que vejam com clareza. Depois terá a parte em que Jesus vai perguntar o que as pessoas falam dele. E depois vai exigir uma confissão. E Pedro vai dar uma confissão de fé aqui, revelando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 29 diz: E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. No meio das vozes confusas deste tempo, e daquele tempo que muitos diziam que Jesus era o João Batista, ou Elias ressuscitado, ou um dos profetas, alguém teve clareza. E no meio das vozes confusas do nosso tempo, Deus está levantando um povo que reconhece a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Que Ele é o Cristo, aquele que veio para nos salvar, que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a palavra de Deus. E o Espírito Santo traz essas revelações ao nosso coração. Que quem Ele é, quem Cristo é, que é a coisa mais importante, que é o que Ele fez e o que Ele ainda faz e fará por nós. Por isso devemos ensinar a verdadeira fé, que começa com uma revelação pessoal de Cristo em nossas vidas. Mais do que milagres, precisamos de um entendimento espiritual. Devemos cultivar e ensinar para que as pessoas tenham esse ambiente onde possam ouvir a Deus, confessar a Cristo Jesus com uma convicção, com uma fé de quem Ele é. E nós devemos buscar esse ambiente, ter essa intimidade e essa certeza em nosso coração, para que a nossa fé amadureça em quem Cristo é, que é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. E por fim, o verso 34 diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Deus está chamando a nós a sair do cristianismo confortável, do comodismo espiritual. É o tempo de nós carregarmos a nossa cruz, não de buscar facilidades neste mundo. Os verdadeiros discípulos, é o que Jesus está dizendo aqui, se levantam, não para serem servidos, mas para servir até o fim. A cruz voltando ao centro da mensagem, ao centro de nossas vidas. Devemos nos desafiar a viver um evangelho completo, um evangelho com rendição, um evangelho com obediência, um evangelho de renúncia, um evangelho de missão, de pregar o evangelho aonde quer que for, a toda criatura. Devemos ensinar que seguir Jesus é custo, mas é glória. A igreja, nós devemos abandonar o evangelho de conveniência, daquilo que me convém, daquilo que é bom para mim, não buscar mestres que falem aquilo que eu quero ouvir, mas buscar aonde há o evangelho que abraça o caminho correto, aquele caminho de discipulado de Jesus, aquele caminho de servo de Cristo, daquele que toma a sua cruz e segue a Ele, sendo obediente até a morte, assim como Ele. Marcos 8 é um chamado a uma maturidade espiritual. E o Senhor está nos dizendo: lembrem-se da minha fidelidade na multiplicação dos pães. Lembrem-se, parem de exigir provas, porque Ele é fiel. Exerçam e amadureçam a fé de vocês.
Lembrem-se, vigiem contra a contaminação, contra o cuidado com o fermento espiritual, o fermento dos fariseus e de Herodes. Lembrem-se de buscar uma cura total para que vocês tenham uma visão completa e nítida das coisas espirituais, de quem é Deus, de quem é Cristo, e aí confessem quem Ele é, quem Cristo é. Tenham essa convicção e lembrem-se, abracem a cruz, o discipulado sacrificial, assim como Jesus, o nosso exemplo maior, o nosso irmão maior. Verso 36 vai nos dizer assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma não tem proveito nenhum. Que Deus nos abençoe e guarde. Deus dê uma boa noite a cada um de vocês, a você e a sua família. Tenha fé, busque a Cristo. Leia novamente esse capítulo, tire um tempo para meditar e orar. Sei que Deus falará grandemente e fortemente ao teu coração. Amém? Deus abençoe.